E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Vocês que são especialmente meus alunos, a aula presencial está suspensa, mas estamos mais presente do que vocês imaginam. Nós da Escola Estadual Professor Negenaro Acima, com o intuito de orientá-los em relação ao material apostilado da plataforma Aprendizagem Conectada, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Criamos salas de aulas virtuais pelo Google Sala de Aula. Lá você encontra todas as atividades da plataforma, além de outras atividades acrescidas pelo professor. Caso vocês, alunos, não tenham ainda acesso às suas respectivas turmas, baixe o aplicativo, o link vai estar na descrição do vídeo, ok? E entre em contato comigo ou com a coordenação para estarem recebendo os códigos de acesso. Muito bem? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, dá um joinha, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, vamos para o que interessa. A aula de hoje, pessoal, o que nós vamos estar trabalhando? Eu peguei o material apostilado da primeira e segunda semana do terceiro ano, tá? De matemática. E basicamente a gente vai fazer leituras de gráficos em relação à situação que nós estamos vivenciando aí pelo coronavírus, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos direto para a aula. Se você já tem o material em mão, beleza? Só acompanhar aí com a gente, beleza? Vamos lá. Pessoal, vocês receberam esse material, não sei se foi impresso ou se foi via e-mail, aplicativo, algo do tipo. Bom, aqui nós temos o material da primeira semana. Ele traz aqui um breve contexto relacionando matemática e coronavírus, tá? E aqui ele já vai começar a trazer gráficos. O primeiro gráfico que ele traz é compreender aqui, né, como retardar o pico da epidemia. Bom, nesse caso aqui, pessoal, sem medidas de controle, ó a curva, né? O pico será bem mais alto, né? O número de pessoas, né? Número de casos ou de pessoas infectadas em relação ao número de casos de pessoas infectadas com medidas de controles. Beleza? Que é só para a gente já compreender como que o isolamento social pode ser beneficente em relação a essa curva aqui. Muito bem. Aqui ele traz outro gráfico, tá? Curva de crescimento do coronavírus no Brasil e no mundo, sem a China. Tá? Aqui ele colocou todos os países aqui, ó, que está aqui do ladinho direito, Itália, Espanha, e tá vendo que para cada país ele colocou uma respectiva cor, né? Vermelho, roxo, verde, azul e assim por diante. Tá? Então aqui está mostrando a curva, né, de cada país, beleza? Pode ver que a Itália está acima aqui, né? Tá o topo, né? Bom, esse é o gráfico 2, curva de crescimento do coronavírus. E aí logo em seguida ele traz uma atividade aqui, tá? Diariamente os jornais anunciam que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. Vocês têm noção do que é exponencial, gente? É o seguinte, é um crescimento muito acelerado, né? Um aumento muito grande em pouco intervalo de tempo, tá? Em pouco intervalo de tempo. Você viu que começou com 2, 3, em poucos dias ou meses, né? O que aconteceu? O número de contaminados aumentaram exponencialmente. Um crescimento absurdo em um pequeno intervalo de tempo. Muito bem. Com base nos dados nacionais e internacionais, o jornal anuncia que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. Qual o fato que indica que esta situação tem se agravado diariamente, provocando a proliferação, né, do vírus, gerando uma pandemia gravíssima? Para entender melhor a gravidade dessa situação, observe o gráfico comparativo, né, que foi disponibilizado pelo OMS, Organização Mundial da Saúde. Aqui ele colocou comparação dos casos, né? Europa, está numa cor verde aqui destacada. Américas, uma cor laranjada. Pacífico Ocidental, tá? Lembrando que aqui vai de
primeiro, né, ele vai de junho, né, de janeiro, junho, ó, vai de janeiro a 5 de março. Mas aqui o gráfico mostra que não é 5 de março, é 5 de abril, beleza? Então tem um errinho ali, tá? Então já corrige aí. Muito bem, esse é o gráfico TASE. Em cima desse gráfico, o que ele manda fazer aqui, pessoal? Para vocês colocarem aqui o período Europa, né, cor verde, foi 1 de março até 5 do 4, tá? Com 72, né, mil casos, 72.219, opa, 72 não, 720 mil casos aí, né, 219 pessoas. E aqui ele está pedindo para preencher essa tabela, então é coisa simples, você olha no gráfico, tá? 417.416, vem aqui e coloca, né? Que é a mesma coisa. Então é só explorar esses dados, né? Essas coletas numéricas aqui de dados e colocar, organizar em uma tabela. Só isso que ele está pedindo. Coisa simples, né? Isso vocês já fizeram e sabem que é moleza. Bom, aqui ele já traz o gráfico e estatística, né? Mundial, tá? Total de casos confirmado 1.464.852 casos. Total recuperado 315.105. 85.397 mortes. Isso é uma relação mundial, tá? Olha esse gráfico. A curva num tom vermelho aqui tá crescendo, ó, num pouco intervalo de tempo. O que aconteceu? Cresceu, cresceu, cresceu. Isso é o crescimento exponencial. Em pouco intervalo de tempo teve um crescimento absurdo, astronômico, né? E aqui tem a curva verde, que é do total de recuperados, a curva branca, total, né, de mortes. Bom, gráficos agora do Brasil, tá? O gráfico do Brasil. Lembrando, tá, que esse gráfico é em relação ao mês que vai, né, de fevereiro a 5, 6 de abril aí, beleza? Então vamos lá, aqui no Brasil, total confirmados até 5 aqui de abril, né? 14.049, total recuperado 127, total de mortes 688. Tá aqui a curva dos gráficos, beleza? Bom, aqui nós temos o gráfico da situação de Mato Grosso, tá? Aqui está um paralelepípedo, né? Cor azul, quer dizer 90 casos confirmados. Cor vermelha, recuperados. Verde, mortes. Uma morte. Ok? Até 8 do 4. Bom, aqui ele já traz uma outra atividade, que é para fazermos o que aqui, pessoal? Aqui ele está pedindo para a gente ir anotando os dados em relação a esse gráfico do Mato Grosso, o gráfico do Brasil e o gráfico, né, mundial aqui em relação ao número de casos confirmados, recuperados e mortes de cada região ali, beleza? Mundo, Brasil e Mato Grosso. Aqui eu já anotei, né? Foi 1 milhão, né? 464 casos. Recuperados 315 mil. Mortes 85 mil, né? 397 e 14.049 casos confirmados no Brasil e assim por diante. Gente, o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos pegar esses dados aqui e converter em porcentagem, que é a famosa coeficiente de letalidade. A gente tem que saber o quantos por cento, por exemplo, esse total de morte corresponde a quantos por cento em relação ao número de casos, né, confirmados. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha essa tabelinha que eu montei aqui na planilha do Excel. Vocês estão vendo aí que são os mesmos valores, tá? Só copiei e colei aqui. Como que a gente faz para calcular essa porcentagem em relação, né, em relação ao número de mortes com os casos confirmados?
basta você pegar o seguinte. Pega o total de casos confirmados e o total de mortos. Aqui nós temos o total de mortos, né? E pega o total de mortos e divide pelo total de casos confirmados. E esse resultado, tá? Você vai multiplicar por quanto? Por 100. Então, quantos por cento nós temos aqui? Se a gente colocar em porcentagem, se a gente colocar em porcentagem aqui, nós vamos ter 5,83%. Aproximadamente aí, né? Quase 6% é o coeficiente de letalidade no mundial. Agora no Brasil, mesmo processo, tá, pessoal? Vamos lá? Pega o total de mortos, divide pelo total de confirmados e multiplica esse resultado por 100. Tá vendo? Nós estamos abaixo, né? Em relação... Tem país que pode estar... esse coeficiente aqui, pessoal, pode estar acima, tá? Muito bem. E o Mato Grosso? Mato Grosso é o total 1, né? 1 morto, dividido pelo total de casos confirmados, multiplicando por 100. Nós vamos obter 1,11%, né, de taxa de letalidade. Beleza? Bom, voltando para a aula, aí ele vem com questionamento aí sobre como você avalia a letalidade do estado do Mato Grosso em relação, né, ao Brasil e ao mundo. Bom, vamos analisar? Tá aqui, pessoal. Como você avalia aí? Nós temos aí que o Mato Grosso 1,11%, Brasil 4,9% e o mundo 5,83%. Como que você analisa isso daí? Né? Felizmente, estamos, né, abaixo do nível, né, do Brasil e mundial. E temos que ficar, né, se prevenir para ficar bem abaixo desse número aí, tá? Vamos cada vez mais achatar esse número aí. Muito bem, pessoal. Continuando, nós temos aqui, em relação ao estado de Mato Grosso, né, as medidas de isolamento social decretadas pelo governo, bem como pelos municípios, né, logo após os primeiros registros, foram considerados primordiais no combate do avanço da pandemia. Viram que o nosso coeficiente de letalidade está abaixo, né, em relação aos outros estados aí. Ainda bem, né? Felizmente isso. Pessoal, esse é o material da primeira semana. Basta o quê? Fazer leituras de gráficos. Bom, se a gente trabalha com gráficos, a gente está trabalhando com o que, pessoal? Estatística. Então é isso que nós vamos estar trabalhando agora. Estatística. Bom, acho que a maioria de vocês aí já tem uma noçãozinha de estatística, gráfico, porcentagem, tá tudo envolvido aqui, né? Então vamos lá. Conjunto de métodos que tem como objetivo a coleta ou tratamento de interpretação de dados, tá? Vocês viram que a pandemia está se alastrando, mas tem gráficos, tem números, tem porcentagem. É em cima desses números que a gente tenta combater essa pandemia que nós estamos vivenciando aí. Okay? Então a matemática está no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Basta a gente abrir um pouquinho o olho aí, enxergar aonde se aplica vários probleminhas aí, né? Onde a gente se aplica vários conteúdos matemáticos aprendidos na escola. Beleza? Bom, estatística é o método científico utilizado para coletar, organizar, resumir, interpretar e apresentar dados. Então, o que a gente faz? Coleta, organiza, resume, interpreta e apresenta. A maioria das apresentações dos dados são feitas por meios gráficos, tá? De gráfico. Muito bem. Atualmente, ela tem sido fundamental para o desenvolvimento da economia, medicina, da física, da psicologia, da linguística, dentre outras áreas da ciência. Principalmente agora, né? Nessa crise que nós estamos passando aí na saúde, né? Como vimos no modo anterior, ou seja, material da primeira semana, que tratou da disseminação do coronavírus, a estatística como ciência possibilitou aos governantes, a partir da análise dos dados, o planejamento de estratégia e a tomada de importantes decisões no combate ao avanço dessa pandemia. Vocês viram?
Ao abordar o assunto estatística nesse módulo, pretende-se contribuir para a formação crítica do estudante, auxiliando a interpretação de dados e facilitando a tomada de decisões em situações do dia a dia. Assim, o estudo da estatística desenvolve habilidades como a organização, senso crítico e análise. Essas habilidades são essas exigidas do estudante no Enem para ler gráficos, tá? Cai bastante no Enem isso, pessoal, gráficos, e interpretar dados corretamente. Aperfeiçoar essa habilidade é fundamental para um bom desempenho na prova. Bom, conceitos e definições, né, estatísticos. A estatística é parte da observação de grupos, geralmente numerosos, aos quais damos o nome de população. Então, o que é população? Tá? É um grupo de objetos, de pessoas, né, de bactérias, né, e às vezes, quando o grupo é muito numeroso, né, nem sempre a gente consegue coletar todos os dados, né? A gente faz o quê? Uma amostra, tá? O que é uma amostra? É um subconjunto do universo estatístico. Por exemplo, vamos supor o seguinte, um exemplo bem prático que vocês vão entender melhor aí. Ó, o que é população e amostra? Vamos supor o seguinte, quando você vai fazer um exame hemograma, eles vão coletar todo o seu sangue para poder fazer uma análise? Não. O que ele coleta? Uma amostra, uma pequena quantidade do seu sangue. Em cima daquilo ali, eles conseguem fazer uma análise. E a estatística é isso. A gente vai, por exemplo, a eleição para presidente, né? O que acontece? Eleição presidencial. O que acontece? Vai fazer uma pesquisa, uma entrevista com todos os, né, brasileiros, milhões de brasileiros? Não. Apenas uma amostra. Em cima dessa amostra a gente consegue prever. Tem algum erro? Pode ter um erro, 2, 3 pontos percentuais para mais ou para menos, mas, né, não tem como entrevistar todo mundo. Se tivesse, era uma pesquisa 100% de certeza, né? Olha lá ainda que as pessoas mudam de opiniões de um dia para o outro, beleza? Então vamos lá. Já expliquei para vocês aqui, tá? O que é população e o que é amostra, beleza? Bom, pessoal, podemos usar, né, a própria sala de aula do terceiro ano como possibilidade de analisar algumas características ou fenômenos que ocorrem neste universo. Então, a sala do terceiro ano é o que? O universo estatístico, é a população. Então, podemos levantar algumas questões sobre a sala. Neste caso, definimos todos os estudantes da sala como população, universo estatístico, porque é um número menor de pessoas, a gente consegue pegar todos ali, tá beleza? E cada estudante com unidade estatística. Então, cada estudante é uma unidade estatística. A população estatística, total de estudante, né, do terceiro ano, e unidade estatística é cada estudante, beleza? Muito bem, pratique. Situação. O terceiro ano tem 32 alunos frequentando, sendo que deste total, 20 são mulheres e 16, né, 20 são mulheres e 16 são homens. Uai, 20 são mulheres e 16 são homens. Vamos organizar esses dados por categoria na tabela, abaixo. Ele falou que é 32 estudantes, 20 são mulheres e 16 são homens. Mas olha aqui um erro aí, ó. Beleza? Tá? Então, não é 16. É quanto? 12. Então, vamos colocar na tabela esses valores, tá? Masculino, nós temos aqui 12. Feminino, 20. E aqui o total é de quanto? 32. Certo? Pronto. Mandou fazer isso, nós já fizemos aqui. Fácil e simples, né? Isso aqui é uma tabela de dados. Bom, um quadro, na verdade, de dados, né? Sexo, número de pessoa, masculino, feminino, tá? Muito bem. Com base nos dados preenchidos, na tabela referente às idades do estudante do terceiro ano que estavam presentes nesse dia, preencha a tabela que busca quantificar por categoria de idade dos estudantes. Primeiro, idade 15 anos. Quantos têm 15 anos aqui olhando esse quadro de dados aqui? Vamos lá? Quantos têm 15 anos?
Até o momento, quanto que é? Apenas 1, certo? Bom, 16 anos. Quantos nós temos aí? 9, certo? Ó, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Quantos tem 17 anos? 7. E 18 anos? 7. Então, se você contar aí, você vai ver que vai ter 7 pessoas, né? 7 alunos com 18 anos, 7 alunos com 17, 9 com 16 e 1 com 15. Ok? Se eu somar esse total de estudante, vai me dar um total de quantos alunos? 30 e... quanto aqui? 34, não é isso? Vamos lá? Opa, 34 não, né? 24, né? 10, 17, 24. Ok, 24. Agora nós vamos identificar o que são as variáveis. Muito bem. As variáveis, nós temos a qualitativa, quantitativa, e contínuas e discreta. Primeiro, qual a variável qualitativa? Lembra de qualidade, tá? São aquelas que não precisam ser expressas na forma de números. Pode ser descrito como substantivo e adjetivo. Um exemplo de dados. Qualitativos são as cores, azul, né, vermelho e assim por diante. Olha essa tabela aqui. É qualidade. Masculino e feminino, qualidade, né? Variável quantitativa são aquelas que só podem ser expressas na forma de números ou maneiras, né, ou numerais. Exemplos como a altura e o peso de uma pessoa, tá? Bom, e temos a contínua, quando podem assumir qualquer valor do intervalo de variação. Por exemplo, uma determinação de altura do adolescente. Por exemplo, de 1,50 até 1,30. Quantos alunos se encaixam nessa altura, nesse intervalo, né, de altura? De 1,30 para 1,50. De 1,50 para 1,80. Quantos que vão se encaixar? Entendeu? Isso é contínua. Tem a discreta, quando só podem assumir valores inteiros. Por exemplo, na determinação dos números de sócios de um certo clube, a variável número de sócios, né, é discreta. Representação dos dados. O que é rol? Rol é uma lista, né, pessoal, de dados numéricos. Vai lá dar uns 300 dados numéricos, tá? E você vai organizar esses dados em uma tabela ou em um quadro, beleza? Muito bem. Como podemos ver na tabela abaixo, o resultado encontrado no item A está aqui, né? 12, 20 e 32. População, estatística, total, né? Grupo dos estudantes, é o 32. Unidade estatística, cada estudante. Qual é a variável estatística? Categoria, sexo da turma. O que isso é? Uma qualidade. O que é sexo? Qualitativa, ok? Agora, em relação a isso, nós vamos aprender o que é frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta, gente, é o número de vezes que um valor é citado no rol. Os dados são organizados em categorias. Bom, o que é isso? Por exemplo, vamos verificar aqui. Ó, nós temos aqui, ó, 15, idade 16. Isso aqui é frequência absoluta. Quantos alunos possuem a idade 16? É a frequência absoluta em relação à idade 16. Tá? Quantos? 9. Isso aqui é frequência absoluta. 1, 9, 17, ou desculpa, 7, 7 são o quê? Frequências absolutas. A quantidade numérica em relação, tá, em relação a uma idade, em relação ao sexo masculino, feminino, entendeu? Então, por exemplo, aqui também, ó, 12 é uma frequência absoluta, tá, do sexo masculino, porque são 12 homens, beleza? Frequência absoluta é o total de cada item, tá, relacionado. Frequência absoluta da idade 15 é 1, da idade 16 é 9, da idade 17 é 7, da idade 18 é 7, tá?
E o número total de estudantes, que é a população, tá? 24, beleza? Frequência relativa é o número de observações de cada variável dividido pelo número total de observações, tá? Então, o que é isso? Você vai pegar, vou até colocar em fórmula matemática aqui para você entender melhor. O que é a frequência, tá? Frequência relativa. É a frequência absoluta, tá? Frequência absoluta dividida pelo total, tá? Da população ou amostra, tá bom? População, tá? Da população. Opa! Pelo total. Vamos lá. Pelo total, frequência absoluta dividida pelo total. Beleza? Total de pessoas, tá? Ou amostra. Muito bem. Então, frequência relativa é uma porcentagem. A gente pode escrever a frequência em relação a deixar ela em forma de fração, decimal ou em porcentagem. Mas sempre é bom colocar em forma de porcentagem, né? Que a gente está mais familiarizado com isso, beleza? Bom, pessoal, vamos agora fazer esses dados ali em relação a isso, beleza? Vamos para o que interessa aqui. Vamos voltar de novo, tá? Para o Excel e vamos colocar esses dados na planilha do Excel, que fica bem mais prático para a gente estar mexendo aqui, beleza? Bom, aqui nós vamos fazer o que? A frequência relativa e a frequência absoluta. Bom, a frequência absoluta nós já vimos que é 1977, né? Uma pessoa tem 15, 9 pessoas têm 16 anos e assim por diante. O que é a frequência relativa? Você pode primeiro deixar em fração ou em decimal. Então, o que é a frequência relativa? É você pegar o total da frequência absoluta de cada item e dividir pelo total de entrevistados, beleza? Total de dados coletados. Então, você vai pegar ali 1, tá? Você vai pegar 1 e vai dividir por quanto? Então, vamos fazer assim. Você vai pegar esse número 1 e vai dividir por 24. Esse é o número decimal. Você vai pegar aqui também o número 9 e vai dividir por 24. Ok? Aqui é a mesma coisa. Você vai pegar o número 7 e dividir por 24. E assim, aqui nós vamos ter o mesmo valor, tá? Olha que interessante. Quando é número decimal, a hora que eu fizer a somatória, tem que dar 1, tá? 1, ou seja, o 100%. Tá? Você vai fazer a somatória, tá? Desses valores aqui. A hora que eu fizer a somatória, deu quanto ali, pessoal? 1. E colocar, tá? Esse dado igual a esse, mas a gente vai colocar o que ali em porcentagem. Já está aí, ó, ficou em porcentagem. Só pegar. Então, quer dizer que um aluno, 4%, né, da turma tem 15 anos. 37% da turma, né, tem 16 anos. 29%, 17, 29%, 18. Se eu fizer a somatória, se eu fizer a soma aqui, o que nós vamos obter ali? Tá? Nós vamos obter 100%. 100%. É isso que precisa, né? Beleza? Então, pessoal, aqui eu quero mostrar uma coisinha interessante para vocês. Vamos fazer o gráfico disso? Ó, vamos fazer o gráfico dessa tabelinha aqui. Vamos fazer um gráfico de pizza. Tá aqui, o gráfico de pizza, tá? Sexo masculino e sexo feminino. Muito bom. Vamos voltar para a aula, né? Voltando aqui, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui
Nessa tabelinha que nós temos aqui, nós já vimos os dados ali no Excel. Aqui ele está dizendo gráfico de setores, que é aquela primeira tabelinha lá. E aqui ele fez o gráfico de barras, tá, do estudante. Então, a gente vai fazer isso também. Tá? O intuito aqui é nós fazermos esses gráficos aqui, beleza? Então, vamos fazer o gráfico. Bom, vamos tentar fazer ele melhor aqui. Vamos fazer um número de pessoas, inserir, gráfico de pizza. Vamos ver esse daqui. Muito bem. Opa. Tá aqui o gráfico. Ah, professor, mas como que vai aparecer a porcentagem, né? Como que vai aparecer a porcentagem? Opa, aqui apareceu o total. Não pode aparecer o total não, gente. É só a parte total, é uma outra coisa, tá? Vamos inserir gráficos de pizza, que é o redondinho aqui, né? Aqui está o gráfico de pizza, tá? É só entre masculino e feminino. O total não pode tá inserido. Professor, mas eu quero colocar porcentagem. Tá aí a porcentagem. Quero colocar porcentagem assim, né? Também tá. Você pode agora organizando o seu gráfico do jeito que você bem entender, beleza? E esse gráfico aqui, como ficaria, professor? Tá? Ficaria o mesmo jeito. Vamos fazer esse gráfico aqui de barras. Vamos fazer esse gráfico de barras. Você vai selecionar, né, a idade aqui e a frequência absoluta, e você vem aqui inserir barra de colunas, né? Ou de barras, tanto faz. Vamos fazer esse aqui de colunas. Aqui nós temos 15 anos, nós temos o quem ali? 1. Nós temos aqui 16, nós temos quanto? O aluno com 16, 2, e assim por diante, beleza? Mas eu quero fazer um gráfico só para mostrar a idade, professor. Tem como? Tem sim. Vamos deletar? Vamos só pegar a idade aqui, ó. Né? Vamos pegar só a parte da idade. Só vem aqui, inserir. Pode ser de barras. Vamos fazer um de barras para ficar legal? Tá aqui o de barras. Tá? E você pode nomear. Né? Um tem 15, né? Aqui 16. Aqui a idade 17 e a outra idade é 18. Bom, gente, por hoje é só. Que fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima aula e tchau, tchau. Se cuidem.